A paz do Senhor a todos nós. Boa noite, a paz do Senhor. Deixa a mamãe te passar. Com Dá boa imensa noite. alegria que estamos aqui Boa noite. na presença de Deus e com esse momento de devoção. Como é que vai ser, né? Daqui uns anos, assim, a Alice vendo esses vídeos, né? Eu instigo a você, junto com a sua família, fazer esse momento de deixar gravado. Nós vamos estar assistindo também e vai ser bênção. O que foi, minha criança? Os aniversariantes de hoje. Nosso amigo Merini, o Wagner, Fabiana, o Tiagão e eu também tinha visto aqui impressão minha, mas o nosso pastor Anderson também está de aniversário hoje. Amém? E daí tem mais umas pessoas também de aniversário hoje, que é o irmão Leandro, lá do setor 2 do Fátima. O irmão Nelson, setor 6 do Nova Brasília. E o irmão Luiz Carlos, do Copacabana. Mais alguém, amor? Não? Ao final estaremos orando por essas pessoas. E hoje estaremos lendo o capítulo livro de Êxodo. Se eu não me engano, acabou as pragas, falamos sobre a Páscoa e agora vem a consagração dos primogênitos. A epígrafe do 13 fala sobre a consagração dos primogênitos. Vamos lá? Entender o que é isso? Vamos começar? Que? Esse é o pai. Mas o pai vai ler. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali, com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com a mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la,
quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, na terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os seus primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etá, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles. Esse aqui é lindo, né? Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que cuidado, né? Esse é o cuidado. Meu Deus. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercado pelo deserto. Então endurecerei o coração de faraó e ele o perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, então o faraó e os seus conselheiros mudaram a ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial do comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, contudo, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e o alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tinham dito no Egito: deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morto no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros.
Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em uma terra seca, tendo uma parede de uma água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou a ser o seu lugar. Quando os egípcios entravam, fugindo, foram de encontro às águas, o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas do mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo a parede de água à direita e a outra à esquerda. E naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Depois de tudo, né, cara? Aí eles colocaram a confiança no Senhor Deus e em Moisés. Mas por pouco tempo. Depois veio lá Samuel, coitadinho. Meu Deus, que povo. Que povo não, nós somos assim, né? Nós somos assim. Que povo é esse? Quem é esse povo? Engraçado que quando a gente está numa tribulação, todo mundo tem uma tribulação. Daqui a pouco a tribulação vai embora. Daí a gente começa a dar uma relaxadinha, não adora mais, né? Não faz mais a obra de Deus com excelência. Desse jeito tá bom. Já pensou? Se Deus fizesse nós assim, porque nós somos perfeitos, né? Se Deus fizesse nós assim, não. Tá bom assim. Né? Tá bom assim. Fazer de qualquer jeito o mundo. Vou fazer de qualquer jeito, né? Mas ele fez tudo perfeito, né? Toda a cadeia alimentar, tudo, a natureza, o ciclo, o dia, a noite, o ecossistema todinho. Engraçado que hoje em dia eu não vejo mais ninguém vindo do macaco. Não é verdade? Não tem mais, gente. O que aconteceu? Parou a evolução? Né? Misericórdia. Por isso que fala assim, teoria, né? Mas é isso, estamos nos preparando para ir no culto. Na verdade, hoje é o círculo de oração, né? A Brenda vai estar ensinando as crianças, ensaiando. Tem um encontro Kids no final de semana. E eu não sei por que ela vai tão bonita assim hoje. Que ela tem um cuidado, um zelo enorme pela obra de Deus. E esse zelo assim ela retribui o cuidado que Deus tem com ela. Eu agradeço a Deus por isso. Maravilhoso estar na presença de Deus com a minha esposa. Ontem nós visitando uma família. E daí tem uma pessoa do casal, ele não assim, mas nós estamos orando. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra maravilhosa no meio dessa família. Que
Família é instituição criada por Deus. Eu nunca vou cansar de falar isso. Família é instituição criada por Deus. Cuide da sua família. Amém? Estaremos orando então pelos aniversariantes do dia. E... esqueci. Hoje é aniversário de casamento do nosso irmão Marcelo com a irmã Rosana. Está orando também. Tá bom? Vamos orar? Vem orar, Pai. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti, Pai querido Senhor, por este momento, Senhor Jesus, de devocional contigo, Senhor, com a minha família, Pai querido Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, guarda, Pai querido Senhor Jesus, a nossa casa, nosso lar, nossa família. Guarda minhas filhas, Pai querido, meu neto, Senhor Jesus, guarda, Pai querido Senhor, toda a minha família, Senhor Jesus. Pai amado, Senhor Jesus, abençoa essa família que está ouvindo esse vídeo agora, Senhor Jesus, essa pessoa, Pai querido Senhor. Cada pessoa que parou, Senhor, para escutar este vídeo, Pai querido Senhor. Haja, Senhor Jesus, com providência na vida dessa pessoa, Senhor, assim como o Senhor está fazendo na minha, Pai querido Deus. Porque essa vida, Senhor Jesus, é um preparo, Senhor, para nós morarmos no céu, Senhor Jesus. Abençoa cada aniversariante agora, Pai querido Senhor. Vai de encontro, Pai querido Senhor Jesus. Vai de encontro, Pai querido Senhor Jesus. O Senhor conhece, Senhor, cada pessoa, Senhor, aquilo que está passando, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor Jesus, eu não sei como é que essa pessoa está completando mais um ano de vida, se é junto com toda a sua família ou está isolado, Pai querido Senhor. Mas o Senhor conhece o coração de cada um, Pai querido Senhor. Santo Deus maravilhoso, abençoa o casamento da irmã Rosana com o irmão Marcelo, Senhor Jesus. Abençoa a família, Senhor Jesus. Abençoa, Pai querido, os filhos, Senhor Jesus. Hoje estão completando 20 anos de casamento, Senhor. Essa instituição que o Senhor criou, Pai querido Deus. E o Senhor decretou, Pai querido Senhor, vida em abundância, Senhor Jesus, para aqueles que te servem, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que desejo, Senhor Jesus, e declaro para essas pessoas vida e vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Não dá tchau, então. Tchau. Até amanhã, se Deus assim permitir. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Tchau. Tchau. Então dá beijo, então. Beijo. Beijo. Dá beijo na mãe. Beijo na mãe. Tchau. Joga beijo, então. Joga beijo.